Se você tem a Bíblia e puder levantar, levanta. Se não puder, só declara comigo. Diga, esta é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Essa noite, essa poderosa semente será semeada no bom solo do meu coração. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca. Amém, amados? Jesus falou que a minha palavra é a verdade. Santifica-os, ele orando ao Pai, disse, santifica-os, Pai, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Amém? Então, esse é um momento que a gente tem que se desarmar, tem que esquecer os problemas, aquilo que a gente vai fazer amanhã, resolver durante a semana, e se concentrar aqui na palavra. Jesus, quando chegou numa casa, três irmãos, né? Mas duas irmãs tiveram atitudes diferentes. Uma sentou para ouvir, ficou atenta a tudo aquilo que Jesus queria ministrar, estava ensinando. E a outra ficou para lá e para cá nos afazeres, muito preocupada, muito ansiosa. E o resultado foi que ela perdeu a boa parte, que é ouvir a palavra. Então, que possamos ter a atitude de Maria, sentar e ouvir, e não a de Marta. Amém? Marta, ela ficou muito atarefada, muito preocupada com o dia de amanhã, e a Bíblia diz que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia cabe a si o seu mal. Amém? Temos um Pai que já preparou uma semana maravilhosa para nós. Não se preocupa, irmãos. Não se preocupa, que o nosso Pai, o seu Pai, Ele é fiel, Ele é bom, Ele cuida dos seus filhos, nos mínimos detalhes. Amém? Então, e a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Alguém aqui confia no Senhor? A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá até quando dormem. Então, até quando a gente está dormindo, Deus está trabalhando em nosso benefício. Amém, irmãos? Então, durante 3 semanas nós fomos muito ministrados, né, pelo Senhor sobre um tema chamado, que Deus colocou no coração do nosso pastor, que é rompendo limites. Não é isso? Ele falou sobre rompendo limites na família, o que nós somos, né, para romper limites diante das adversidades. E hoje eu quero dar continuação. Amém? Quero dar continuidade a esse tema, porque Deus, Ele não quer um povo limitado. Ele quer um povo ilimitado. Porque o Evangelho, a graça de Deus, nos chama para viver acima das nossas limitações. Limites eram antes de a gente conhecer Jesus. A gente era limitado, que a gente não podia nada. Mas hoje, na graça, a Bíblia diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Então, a Bíblia diz também que a nossa suficiência vem de Deus. Por isso que a gente é ilimitado, por isso que a gente pode romper esses limites, por isso que a gente pode viver uma vida acima da média, uma vida transformada, uma vida que impacta a nossa vida e também a vida das pessoas. Por isso que a gente pode brilhar, por isso que a gente pode dar frutos. Tudo isso por causa de Cristo e por causa da graça. Amém? Não é por nossa força, mas é na força que Deus supre. E o tema dessa noite é rompendo limites através da graça. Amém? Então, nós vamos ver o que é a graça e o que ela faz no nosso caminhar. Quando a gente descansa em Deus, quando a gente confia em Deus, a graça opera. Mas quando a gente está toda hora ansioso, preocupado, fazendo, atirando para todos os lados, querendo resolver, a graça não tem como ela se manifestar, como ela agir em nossa vida, porque a gente sempre está tomando a rédea. Então a gente deve soltar a rédea e entregar na mão do Senhor. Amém, irmãos? A gente tem que deixar de estar preocupado, ansioso, estar querendo resolver, tomar satisfação. Isso só traz canseira e fadiga, irmãos, porque Jesus falou, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um côvado à sua altura? Ele disse, olha para as aves, elas não trabalham, olha para as aves do céu e os lírios dos campos, eles não trabalham, não fiam, mas o Pai Celeste cuida deles. Se o Pai Celeste cuida deles, não vai cuidar de vocês, homem de pequena fé. Então, ele diz que o Pai de vocês, então, nós temos um Pai. Diga, eu tenho um Pai. Amém? E esse Pai é responsável. Ele não é um Pai irresponsável, que vê os seus filhos sofrendo, que vê os seus filhos em falta e não cuida. E por isso que nós temos um Pai que é responsável. Mas para que os cuidados de Deus se manifestem, é preciso a gente descansar, irmãos. Como eu falei, é preciso a gente confiar no agir de Deus.
confiar na bondade de Deus. O salmista diz que certamente a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então existe bondade, existe fidelidade para nos seguir. Agora cabe a nós descansar e deixar que essa fidelidade nos alcance. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos verão a bondade de Deus passar e não vão aproveitar. Então nós precisamos ver essa bondade, enxergar essa bondade pelos olhos da fé e abraçá-la. Dizer, Senhor, eu descanso em Ti, eu confio em Ti na minha família, eu confio em Ti na minha família, nas minhas finanças, eu confio em Ti no meu trabalho, seja qual for a área, eu entrego nas Suas mãos, eu não vou ficar ansioso. 1 Pedro diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de vós. Então não precisamos ficar ansiosos, nem preocupados. Então, rompendo limites através da graça. O primeiro versículo que eu quero ler é Efésios, capítulo 2, versículo 9. Versículo 2, versículo 8 e o 9. Então, a graça que nos salvou é a mesma graça que nos auxilia. Amém? Somos salvos pela... E essa graça que nos salvou é a mesma graça que nos vai auxiliar, vai nos ajudar a gente romper, a gente caminhar. Amém? Por isso que é pela graça, por isso que não é pela nossa força. Deixa eu ver se está na versão igual a minha aqui. Efésios 2, só um minuto. Quero acompanhar aqui com vocês, lendo aqui na minha versão. Efésios 2, 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus a salvação, amém? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém é salvo por obras, somos salvos pela fé, amém? Pela graça, pela fé através da graça. Então é um dom presente que Deus nos dá a salvação, para que ninguém bata no peito e se glorie e dizer, eu sou salvo porque eu sou bonzinho, eu faço isso, eu ajudo os pobres. Então Jesus não precisava ter morrido, amém? Jesus morreu para isso mesmo, para nos libertar do império das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele veio aqui para pagar o preço que nós não podíamos pagar, amém? Então, quando você pensar em salvação, pense que é um dom, um presente que Deus te deu. Você simplesmente só aceitou, amém? Receber, lá eu me lembrei agora em Romanos fala sobre receber a graça. Receber, essa palavra vem do grego lambano, que é aceitar simplesmente, é tomar de coração, é receber com apreço. Então, quando a gente ouviu o Evangelho, a gente simplesmente creu que Jesus morreu por nós, que Jesus é o nosso Salvador. E isso fez com que a graça operasse em nossas vidas. Amém? Ninguém aqui precisou fazer nenhum tipo de penitência, pagar nenhum preço, subir monte, fazer isso, aquilo, outro, para ser salvo. Simplesmente cremos no Evangelho. E Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Cremos nisso? Cremos na palavra? Então, todo esforço na carne é vão, por isso que é graça. Se fosse por esforço, não era graça. Graça é um favor imerecido, nós vamos ver agora. Eu quero falar. Essa palavra graça, ela vem do grego charis, que significa favor imerecido. Amém? Diga graça. É um favor que eu não mereço. Jesus não merecia a cruz, mas ele veio para ser o nosso substituto. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. Jesus também não merecia o pecado, mas ele assumiu o pecado em nosso lugar. Por isso que é graça, é uma troca. Amém? O justo pelo pecador, aceitando a condição de pecador. A Bíblia diz que ele na cruz, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, eu não sou pecador. Podemos pecar, podemos errar. Isso é um acidente de percurso, mas não vivemos no pecado. O pecador é aquele que tem prazer no pecado. Você tem prazer no pecado? Claro que não. Todas as pessoas que já nasceram de novo, quando pecam, na mesma hora, elas não se sentem bem. Por quê? Porque temos uma nova natureza. A natureza de Deus, amém? Uma natureza santa. Mas o pecador, ele peca, tem prazer e diz, eu gosto disso. Nós não, amém? Somos diferentes, somos a justiça de Deus.
Então essa palavra graça, que significa favor e merecido, mas ela também tem outros significados, diz assim também que graça é um presente ou uma bênção dada livremente, sem que a pessoa tenha feito qualquer esforço, trabalho ou mérito para receber. O que foi que você fez para receber a graça, a salvação? Nada, só creu. Creu que Jesus é o Filho de Deus. Creu que Ele morreu em seu lugar. Creu que Ele é o presente dado por Deus, vindo ao mundo para nos justificar. Amém? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga, eu tenho vida eterna. Por isso que nós vamos morar no céu. E isso é uma dádiva, um presente que Deus não dá e depois tira. Você não perde a sua salvação se você continuar crendo. Amém? Se você continuar crendo, mesmo que você tenha errado, tenha falhado, mas a salvação é sua, é um presente dado por Deus. Amém? Deus não é aquele que dá o Espírito, tira o Espírito, dá a salvação e tira a salvação. Simplesmente a gente reconhece o que erramos e volta para o lugar. Volta para a nossa origem, amém? Nossa origem é a justiça. Nossa origem é essa vida em Deus. Por isso que nós estamos debaixo de suas asas. E debaixo de suas asas nós estamos seguros. Vamos pode dizer amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 10. Agora vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 10. Está ali? André, rápido. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, o corpo, amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora veja o que é que acontece no mundo com a gente. Que existe graça em meio a qualquer situação que a gente passe. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Então, em meio às lutas, às perseguições, angústias, fraquezas, sempre tem graça, irmãos, de Deus para ser liberado em nossas vidas. Não é o desejo de Deus que a gente viva toda hora atribulado, falhando, errando, pisando na bola, fazendo o que não devia fazer. Não é o desejo de Deus. Mas o desejo de Deus é que a gente viva uma vida santa. Sede santos porque eu sou santo. O desejo de Deus é que a gente, cada dia mais, a gente caminhe com perseverança, a carreira que nos está proposta. Mas, se falhou, tem graça. Não desista. O grande problema é esse, que as pessoas, por não conhecer o amor de Deus e a graça, o amparo do Espírito Santo, as pessoas erram e somem da igreja, erram e param de orar, erram e fogem de Deus, se escondem de Deus. Mesma coisa que Adão fez. Adão, quando pecou, o que ele fez? Se escondeu. Vestiu, viu que estava nu e se vestiu. Então pessoas vestem uma capa, pessoas se escondem de Deus, somem da igreja, desistem da caminhada, porque não conhecem o amor de Deus. Porque se conhecesse o amor de Deus, na hora que a gente erra, a gente corre para Deus. Na hora que a gente erra, em vez de parar de orar, a gente vai orar sem vontade mesmo. Pedir perdão a Deus e recomeçar. Isso é graça, irmãos. E nesse momento existe graça que nos auxilia. Existe força de Deus. Amém? Por isso que é graça, por isso que é o favor de Deus, por isso que graça também significa assistência. É Deus nos assistindo em nossas fraquezas. Você está aqui? Você recebe graça do Senhor nessa noite? Romanos 5, 1 e 2. Você vai ver que é a graça que nos torna firmes. Você não está de pé por causa da sua força, da sua habilidade, você está de pé por causa da graça de Deus, porque se fosse pela nossa força, ninguém estava aqui não. Eu tenho certeza, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Quem estaria de pé se não fosse a graça? Porque nós erramos, nós falhamos, todos os dias nós somos bombardeados, mas todos os dias, quando a gente acorda, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você não é consumido porque existe graça, bondade e misericórdia de Deus. Então, se não fosse isso, nós não estaríamos de pé. É Deus que nos conserva, é Deus que nos ajuda e nos auxilia a cada dia. Às vezes a gente dorme tão fraco, tão meio
tão mal com a gente mesmo, e de repente quando você acorda parece que nada aconteceu. Sabe o que é isso? Graça, irmãos. É o favor de Deus te assistindo, te levantando. Às vezes a gente está sem vontade de nada, de repente parece que a gente recebeu uma força de Deus que a gente não tinha, parece que uma habilidade veio, algo veio, porque Deus mostrando a sua bondade para conosco, Deus mostrando graça. Eu tenho certeza que isso não só aconteceu comigo, tenho certeza que isso já aconteceu com cada um de nós que estamos aqui, que eu já dormi mal e acordei bem. Então sempre tem isso, sempre tem graça. Pedro pensando que era o cara, Jesus já tinha advertido ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O que foi que Pedro disse? Qualquer um aqui pode te negar, Senhor, menos eu. Eu estou disposto a dar a minha vida. E de repente Pedro, ele quando houve aquelas provações, Pedro negou Jesus. Pedro se esqueceu da palavra, porque Pedro se achava. Pedro pensava que ia vencer aquelas provações na força dele. E de repente ele negou Jesus. Então não é por nossa força, irmãos. É na força do Senhor. Todo dia a gente tem que acordar e dizer: Senhor, eu recebo força nesse dia. Senhor, eu recebo graça nesse dia. Senhor, eu recebo habilidade. Talvez você seja um ótimo vendedor, seja um ótimo comerciante, uma ótima empresária, seja lá o que for. Talvez você já esteja acostumado com aquilo que você faz no seu dia a dia. Mas para de confiar em você mesmo e diga assim: Senhor, por mais que eu saiba, eu quero a sua habilidade hoje. Eu preciso da tua graça hoje. E você vai ver que cada vez mais vai ser mais leve, porque a graça não é peso. A graça não traz peso. A graça traz leveza. E toda vez que a gente tiver com um fardo meio pesado, é hora da gente trocar esse fardo. Você sabia disso? Que a graça troca os nossos fardos? Jesus falou: vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe um fardo leve que o Senhor quer trocar conosco. Pegar o pesado e colocar um leve em nossas costas, amém? Em nossos ombros. Então, para você ver que é a graça que nos torna firmes. Romanos 5, versículo 1 e 2. Já está aí na tela, né? Aleluia. Você fica feliz em saber que tem um Deus que não te cobra, em saber que temos um Deus que não te pune, que não é aquele velhinho de cabeça branca que está lá no céu com um cajado na mão, procurando alguém errar para bater na cabeça e punir e lançar fora. Esse não é o nosso Deus. Isso é uma figura totalmente errada que criaram de Deus, que as pessoas sempre fizeram medo de Deus, nunca nos mostraram o verdadeiro Deus de amor e bondade. Mostraram sempre um Deus carrasco que está procurando quem fale para punir. Isso não é o nosso Deus, irmãos. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes. Agora, sabendo disso, Paulo diz, sabendo que é pela graça agora a gente vai viver no pecado, ele diz: de forma alguma, como nós que já morremos para o pecado, vamos viver agora nele. Então não é porque eu tenho um Deus bom, não é porque eu tenho um Pai que cuida de mim, que eu vou viver de todo jeito, de toda maneira. Não é isso, irmãos. Amém? Pecado mata, pecado destrói, pecado traz muito dano. Então a gente simplesmente, por estar tão apaixonado, tão guardado por esse Deus, que a gente olha o pecado e o pecado não mais nos seduz. Amém? Aleluia. Isso é graça. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga: eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Diga: pela graça eu estou firme. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu não me glorio em mim mesmo. Eu me glorio na esperança da glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Essa graça pela qual estamos firmes. Amém? Essa firmeza está na obra consumada da cruz. Amém? Essa firmeza está naquilo que Jesus fez por nós. Na confiança daquilo que Jesus fez,
que é uma obra perfeita, completa e não precisa eu acrescentar nada. Amém, irmãos? Não precisamos acrescentar nada à obra da cruz, completo, perfeito, que Jesus, quando terminou ela, Jesus disse, tetelestai. Ou seja, está pago, está feito, consumado está. Aleluia? Então a graça nos sustenta quando estamos fracos. No momento de fraqueza, como eu falei, sempre tem força para nós. 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Quem falou isso, irmãos, foi um homem chamado Paulo, apóstolo da graça, que teve visões, que subiu ao terceiro céu, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, um homem que andou com Deus, um homem que orava muito em outras línguas, de repente se sentiu fraco. Então, se Paulo, o apóstolo da graça, tendo toda a revelação, viveu uma vida de tanta comunhão com Deus, se sentiu fraco, pressionado, perseguido, quem dera nós. Se ele passou o que ele passou, então nós também vamos passar. Amém? Ninguém está isento às lutas, às provações, às fraquezas, porém, saiba que sempre existe graça para nós. Amém? Não vamos nos apoiar nas nossas fraquezas. Porém, quando a fraqueza vir, você traz à mente aquilo que te traz esperança e diz, tem graça para mim nesse momento. No meio às lutas, nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, você sempre tem que dizer assim, existe graça. Esse é o melhor momento para meu Pai operar. Esse é o melhor momento para eu ver o poder de Deus agir em minha vida. É isso que nós fazemos, não é desmaiar na alma. Quem não conhece a graça, a Bíblia diz que desmaia na alma. Quem não conhece a graça, ele se desespera. Ele fica daquele jeito. Mas a Bíblia diz que quanto mais a gente passar por essas provações, Deus sempre ele vai mostrar o seu poder, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Amém, irmãos? Então, vamos confiar que se você vai fazer uma prova, tem graça de Deus te habilitando para aquela prova. Se você vai pagar uma conta, você está com dificuldade, seja qual for a área, existe graça de Deus para se manifestar. Amém? 2 Coríntios 12, o 7 em diante, diz assim. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, não foi Deus, amém? Deus não colocou o espinho na carne de Paulo, foi um mensageiro de Satanás. Ele diz assim, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. A exaltar aqui não é se ensoberbecer. Exaltar aqui é não romper as marcas, não ir avante, não ir adiante. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim essa luta, essa pressão, esse espinho. E o Senhor disse para ele, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. O grande perigo é quando a gente se acha que está forte, quando a gente bate no peito e diz, eu faço, eu me garanto, eu consigo, eu resolvo. Esse é o grande perigo, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas, no momento que você se sentir fraco, saiba que tem graça de Deus, corra para a fonte, vá beber da água, vá se alimentar, vá vir para a igreja, vá vir para a comunhão, não se isole, porque isso só vai trazer mais angústia para a alma da pessoa. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, em vez de correr para a fonte, as pessoas correm de Deus, se escondem de Deus, param de vir para os cultos, param de vir para os grupos de unidade. Isso é ruim, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos dar suporte um ao outro. Então, é aqui que a gente encontra força. Daiane falou sobre a unção coletiva. Nesse momento existe algo que está operando aqui no coração de cada um de nós, que é a unção coletiva. Existe uma unção individual que toca cada um no individual. Deus está falando aqui, tem mais de 20 pessoas, cada um está sendo ministrado de uma forma, porque Deus ministra na sua necessidade em particular. Mas existe uma graça coletiva que está quebrando julgos.
A gente está falando sobre rompendo limites. Essa é a nossa série. Então o limite está sendo rompido nessa noite pelo poder da palavra, pelo poder da unção coletiva, pelo poder de você se desarmar e deixar a palavra de Deus te limpar, te purificar, te transformar. A palavra tem o poder de nos purificar, mas se a gente se isola, se a gente corre, se a gente não vem, se a gente não se aproxima de Deus... Irmãos, eu já falei isso aqui, acho que todo culto eu digo isso. Não para me gloriar, mas para que isso me traga um alerta. Todo dia eu oro com vontade ou sem vontade. Tem hora que eu quero dormir mais um pouco, mas eu sento na minha cadeirinha lá, 4h40. Eu podia me acordar e até 5h40 estava bom para mim. Mas eu boto o relógio para despertar de 4h30, para eu ter um tempinho com Deus. E ali eu sento, começo a orar sem vontade, começo a orar em línguas sem vontade, começo a ler sem vontade. Mas não é por vontade, é por fé. A gente não age por vontade. Se eu fosse fazer só o que eu tenho vontade, imagine. Eu nunca iria orar. Eu tenho que criar um hábito. Fazer com que esse hábito ele transforme a nossa vida. Porque a gente não está entendendo nada, o que está orando, no que está lendo, mas dentro do nosso espírito algo está sendo tocado. Algo está sendo ministrado no teu espírito. E você vai ver que quando você precisar, você tem um bom depósito. Amém? Mas se eu não oro, se eu não leio, se eu não congrego, se eu não declaro a palavra, todos os dias eu declaro, eu sou a justiça de Deus, eu sou amado, irei em paz, voltarei em paz, terei um dia abençoado, e começa a declarar, e começa a confessar a palavra, mesmo sem sentir nada. Porque não é por sentimento, é por fé. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Você é rico. Você é abençoado, você é curado. Não é pelo que você está sentindo. Talvez você diga assim, eu sou curado porque eu não estou sentindo nada. Mas na hora que você estiver sentindo algo no seu corpo, você não é curado não? Você é, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus fomos curados, fostes sarados. Talvez você diga, eu sou próspero agora porque suas contas estão, graças a Deus, abençoadas. Mas se num momento de dificuldade financeira aparecer, você deixa de ser abençoado e ser próspero? Não, porque a Bíblia diz que eu conheço a graça, Paulo disse, eu conheço a graça do Senhor Jesus, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que por sua pobreza enriquecesse. Então nós somos ricos, irmãos, somos abençoados, supridos, amados, somos a justiça de Deus, não temos falta de nada, somos santos, mas eu pequei, você é santo. Você não é o pecado, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Aleluia. Então a graça nos lembra quem somos em Deus. E isso deve mudar a visão que temos de nós mesmos. Porque a Bíblia diz, como imagina a sua alma é. Como é que você está se imaginando? Eu sou pequenininho, eu sou falho, eu sou isso, eu não tenho nada, eu não sei de nada. Não, irmãos, para de se ver dessa forma. Começa a se ver com os olhos de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele diz, eis aí um filho amado em que eu tenho prazer. Quando Deus olha para você, Ele diz, Ele é curado, Ele é abençoado, Ele é amado, Ele é suprido, Ele é justificado. Deus olha com olhos de amor. E nós precisamos olhar como Deus se vê, como Deus nos vê. Amém? Sabe que o diabo é perito? Ele é perito em denegrir a imagem de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Ele é perito em denegrir. Ele vai dizer, você não presta. Aí você que não está alicerçado na palavra, você vai dizer, é mesmo, eu não presto. Ah, você é falido, aí você, por não estar alicerçado na palavra, revestido com a armadura de Deus, você vai dizer, é verdade, eu sou falido, eu vou fechar esse negócio mesmo. Eu vou parar. Ah, seu casamento, você por não estar alicerçado na palavra, porque a Bíblia diz que sois benditos do Senhor, sua família é bendita do Senhor, que casamento é um plano de Deus, um projeto de Deus. Por você não estar alicerçado na palavra, você vai dizer, é mesmo, eu vou me separar. Eu vou dar um basta nisso, eu não aguento mais. Em vez de lutar e crer naquilo que Deus diz. Por isso que muitos desistem, por falta da palavra. Por falta de alicerce que é a palavra. E existe, irmãos, primeiramente é a graça, mas existem ferramentas espirituais que se nós usarmos, nós vamos ficar munidos com toda a armadura de Deus. E uma delas é a palavra. O povo que conhece a palavra é um povo forte. E eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja de um povo forte, que ama a palavra. Todos os dias temos devocionais no nosso grupo do WhatsApp.
Durante a semana nós temos os grupos de unidade no qual nós compartilhamos a palavra. E todo domingo aqui, em nossos cultos, quem passa aqui nessa plataforma aqui para ministrar a palavra, ninguém ministra menos de 1 hora. E ninguém aqui vem contar histórias, não. Todas as nossas ministrações são carregadas de muita palavra. O nosso pastor, ele corre para poder dar tempo ele passar aquilo que ele está querendo passar, porque de tanta palavra, de tanta revelação, de tanta graça, de tanta vida de Deus que é ministrada em nós. Sim ou não? Então, se a gente recebe essa palavra, a gente tem combustível. Se a gente recebe essa palavra, a gente é forte. A gente conhece Deus, a gente conhece o que nós temos, conhece o que nós somos, conhece o que nós podemos, conhece também aquilo que a gente não pode. Mas o povo é destruído por falta de revelação. Já diz a palavra de Deus, o meu povo é destruído por falta de entendimento, por falta da palavra. Por isso que tantas heresias têm sido ensinadas aí no mundo e as pessoas comem isso como verdade, aceitam isso como verdade. Mas eu tenho certeza, se você orar muito em outras línguas, se você meditar na palavra, na hora que vir uma mentira, na mesma hora o seu coração vai fechar. Você não aceita, irmãos. Você não aceita, não tem. Se você tiver meditando na palavra, orando, adorando o Senhor, em comunhão com Deus, na hora que vir uma mentira de Satanás, um ensino errado, errôneo, contrário à palavra, você na hora o seu coração vai fechar. Você não aceita. Amém? Porque você conhece, seus olhos já foram iluminados. Diga, os meus olhos já estão abertos para conhecer a verdade de Deus. Essa foi a oração de Paulo, que os nossos olhos do nosso entendimento fossem abertos e iluminados para a gente conhecer essa graça. Amém, irmãos? Você fica feliz por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Então, essa graça, irmãos, ela nos lembra quem somos. Somos o quê? Diga, eu sou amado. Diga, eu sou perdoado. Diga, eu sou justificado. Diga, eu sou filho. Pois todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de filhos. Amém? Então, quando compreendemos a nossa verdadeira identidade em Cristo, deixamos de lutar por aprovação das pessoas e passamos a viver a partir da aprovação que já recebemos de Deus. Amém? Então, Deus já te aprovou. Então, você não precisa estar lutando atrás de aprovação de ninguém. Porque quem nos justifica é Deus. Amém? Então, não é que você vai ser rebelde contra todo mundo. Não é isso. Mas tem pessoas que vivem procurando ser aprovado pelas pessoas. E isso muitas vezes vai te decepcionar. Por quê? Um exemplo. Você trabalha, dá o seu melhor lá no seu trabalho, mas muitas vezes você não é reconhecido. Você vai ficar mal por isso? Não. Você tem que ficar em paz porque você tem dado o seu melhor. Eu faço tanta coisa na igreja, ninguém me reconhece. Irmão, se você está fazendo para o homem ou para Deus, quem vai te reconhecer e te recompensar é Deus. Por isso que aprovações, a aprovação do marido, a aprovação de filhos, a aprovação disso, não deve ser o nosso foco. A nossa aprovação é Deus. Quem nos aprova é Deus. Amém? Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Acompanhar aqui. Você está sendo abençoado com essa palavra? Você recebe essa palavra? Você vai praticar essa palavra? Porque não podemos ser só ouvintes. Porque ouvir a palavra não vai fazer muito efeito. Mas praticar a palavra sim. Amém? Então, quanto mais a gente querer isso para nós, mais a colheita, a frutificação a 100 por 1 vai acontecer. Gálatas 1 e 10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo, ele teve que desagradar muita gente para agradar a Deus. Disseram assim, ele
um profeta, até de Deus, uma palavra, disse assim, pegou o cinto de Paulo e disse, o cinto dessa pessoa aqui vai morrer em Jerusalém. E aí eles ficaram persuadindo Paulo a Paulo não ir para Jerusalém. Mas Paulo tinha uma palavra. Quem tinha mandado ele para Jerusalém foi quem? Deus. Deus tinha dito, Paulo, importa que você dê testemunho de mim em Jerusalém. Então Paulo, mesmo que sabendo que ia morrer, ele precisava agradar a Deus, obedecer a Deus e ir até Jerusalém. E ele foi. E em meio a todo aquilo que aconteceu lá, tinha graça de Deus na vida de Paulo lá em Jerusalém. Mas ele não obedeceu aquilo que as pessoas estavam dizendo. Então, por isso que a aprovação dos homens não deve, muitas vezes, ser o nosso alvo. Porque tem hora que o Espírito Santo vai dizer assim para você, não vá para tal lugar, não. Não vá para tal festa, ou não vá para tal passeio, não. Fica comigo, vem orar comigo. E aí você vai agradar às pessoas que estão te chamando para ir para uma festa, ou vai ficar com Deus ali em oração. Muitas vezes as pessoas procuram muito mais dar uma satisfação, agradar as pessoas, do que agradar a Deus. Não que a gente não possa, irmãos, ir para a festa, tudo é lícito, amém? É lícito a gente passear, a gente ter comunhão, mas tem momentos que o próprio Deus, ele nos convida para estar com Ele. Mas aí você vai o quê? Escolher o quê? Agradar as pessoas que estão te chamando ou ficar com Deus? É necessário a gente, muitas vezes, aprender a dizer não. Deus, às vezes, vai pedir coisas que, ao nosso entendimento, é loucura. Mas se a gente obedecer, a gente vai ter resultado. Faça isso, dê isso, mude para... Faça coisas e a gente tem que estar sensível. Porque quem confia em Deus não é envergonhado. Amém? Então a gente tem que confiar no nosso Pai, tem que confiar na graça, porque aquilo que Ele diz irmãos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Então você precisa ser guiado, obedecer a voz do Senhor, e o resultado sempre vai ser sucesso. Por isso que Paulo disse, importa obedecer a Deus. Se Deus mandar, vá. Se Deus pedir, dê. Se Deus disser algo, vá lá. Para pedir perdão, vá lá. Se humilhar, faça. Seja lá o que for. Mas nesses últimos tempos, é o tempo da comunhão. É o tempo do avivamento. Para que esses julgos que a gente está falando aqui, esses limites sejam rompidos, é preciso a gente estar com Deus, porque o jugo é quebrado por causa da unção. Isso é um tempo de a gente passar tempo com Deus. Está vindo um grande avivamento sobre a terra, e é o último avivamento. Avivamentos vieram e passaram, avivamentos que foi até lícito, foi até algo de Deus, mas os homens eles se ensoberbeceram e não valorizaram aquilo, por isso que a glória de Deus saiu e acabou. A palavra grega que diz a glória se fosse, a glória se foi. Então, esse último avivamento que está vindo sobre a terra é um avivamento que não vai cessar, porque é o avivamento que vai trazer Jesus à terra. Um amém. Vou repetir, tá, gente? Este último avivamento que está vindo sobre a terra é um avivamento que vai resgatar muitas almas para o Senhor. É um avivamento que vai tocar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, e através de nós, muitas pessoas serão impactadas. Por isso que é preciso a gente ter comunhão com Deus, deixar que esses limites sejam rompidos, porque para que uma glória maior se manifeste, não podemos ter limites. Vou falar novamente, tá, gente? Para que uma glória... Fica aqui comigo, amém? Olha para cá. Para que uma glória maior se manifeste, é preciso a gente não ter limites. Hebreus 13 diz assim: tirando sobre vós todo embaraço e todo peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se tiver algum impedimento, alguma barreira, algum bloqueio, algo nos impedindo para a gente correr essa carreira, a gente não tem como a gente receber de Deus a tudo aquilo que Ele tem para nós. A gente vai ficar limitado, vai até receber alguma coisa, mas esse avivamento é um avivamento do tudo, de uma glória maior. Por isso que é importante estar com Deus, ouvir Deus, passar tempo com Deus, se gastar com Deus, orar muito em outras línguas, irmãos. A gente tem ensinado aqui que a oração em línguas é uma chave que abre os mistérios de Deus. Muitos aqui são batizados no Espírito Santo. Muitos aqui já oram em outras línguas. Mas você tem praticado isso hora após hora? Ou você só tem orado quando alguém fala ou quando você tem vontade?
Irmãos, a prática da oração em línguas deve ser algo constante em nossas vidas. Por isso que é hora após hora. Por isso que é orar sem cessar. A única forma da gente orar sem cessar é em outras línguas, porque no português não tem como a gente orar sem cessar. Porque vai chegar um momento que você não tem mais o que orar. As palavras cessam, mas nas outras línguas não. Você está orando, falando com Deus, falando mistérios com Deus. E quanto mais você vai se gastando com Deus, a Bíblia diz que você edifica a sua fé santíssima. Judas 1:20. Coloca aí, André, fazendo favor. Não está no script, mas tem um Espírito nos conduzindo. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Judas, ele incentivando os irmãos a batalhar pela fé. Amém? Temos uma batalha que é a batalha da fé. Não lutamos contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, somos seres espirituais, amém? Não tem como vencer algo espiritual com armas naturais. Armas naturais, elas não são eficazes contra coisas espirituais. Se vence coisas espirituais com espirituais. Por isso que a Bíblia diz que quem é nascido de novo discerne o que é espiritual do que não é espiritual. Então você tem discernimento. Por isso que quanto mais eu oro em outras línguas, mais a minha fé é edificada, e aí eu começo a ver como Deus vê, começo a ter sentimentos que Deus tem, eu começo a me ver como Deus me vê, eu começo a ter um posicionamento diferente. A minha alma agora, a minha carne, amém? O que é alma? Intelecto, emoções, vontade, tudo aquilo que nos puxa para baixo. A alma agora já não nos domina, porque agora você entregou o seu espírito ao domínio do Espírito. O teu espírito pelo Espírito Santo. E não a tua carne dominando o teu espírito. Porque aqueles que cogitam para a coisa da carne, traz morte, mas os que cogitam para as coisas do Espírito, Romanos 8, o Espírito é vida e paz. Cogitar é pensar, é viver. Então, a única forma de a gente vencer a carne é pelo Espírito. Amém? Vencemos coisas espirituais com espirituais. E a oração em línguas é uma arma espiritual, não é uma arma normal. É espiritual porque você não está entendendo nada, mas a Bíblia diz que teu espírito está falando mistério. Teu espírito com o Espírito de Deus. E você está ali, hora após hora. Você está dirigindo o seu carro e orando em outras línguas. Você está tomando banho orando em outras línguas. Você está fazendo sua caminhada de manhã e orando em outras línguas ali baixinho. Parece que ninguém está ouvindo você ali baixinho. Ó. E para quem é o batismo no Espírito Santo? Para todos aqueles que já nasceram de novo. Isso é uma dádiva. É um presente que Deus dá aos seus filhos. Jesus falou assim. Quantos sabem que era importante a pregação do Evangelho depois que Jesus morreu? E Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim, olha, vão, preguem o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê é salvo, quem não crê não será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão o quê? Novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E ali em Atos 1:8 ele diz assim, mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Atos 1:8 era para eles ir, mas eles iam no poder do Espírito. E aí em Atos 2, quando eles estão reunidos todos no mesmo lugar, de repente o Espírito Santo desceu sobre eles e todos eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então quem concede as línguas? E onde está o Espírito Santo? Então onde é que estão as línguas? Está dentro de você, é só você crer, receber isso pela fé e dar voz a isso. E não precisa se arrepiar, nem sentir nada para orar não, é só deixar o rio fluir. João 7, Daiane falou aqui, rios de água viva, Jesus disse, quem crê em mim, alguém aqui crê em Jesus? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então você só deixa o rio fluir. Está fazendo comida, rabachurian, em vez de estar reclamando, murmurando, pensando besteira. Ore em outras línguas, irmãos. Olha o que é que diz aqui em Judas. Você pode ler comigo? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Tem algum amado aqui? Está falando com nós. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo. Então, a oração em língua edifica quem? A mim mesmo, eu estou sendo edificado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, como?
Orando no Espírito Santo. O que é orando no Espírito Santo? É orando em outras línguas. E você está conversando com Deus, está falando mistérios com Deus, e aí julgos estão sendo quebrados. Esses limites estão sendo rompidos, porque é uma arma espiritual destruindo coisas naturais, coisas da carne, coisas da alma. Por isso que a gente precisa mergulhar mais nisso, meditando na palavra, orando em outras línguas, adorando, louvando a Deus, agradecendo a Deus, e aí você vai estar munido de toda a armadura de Deus. Efésios 6, capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Renovar a mente com a palavra, é pensar como Deus pensa, é tirar as bobeiras da mente e deixar a palavra de Deus ficar impregnada na sua mente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A couraça da justiça, pensar, eu sou a justiça de Deus. Os pés com a preparação do Evangelho é o quê? Pisar todos os dias, andar caminhando, sabendo que você é um filho de Deus. E aí no final de Efésios 6, sabe o que ele diz? 6,18, André. Depois dele falar das armaduras de Deus, ele completa como? Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, irmão, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E vigiando para quê? Para não sair desse lugar. Pessoas começam a orar e param. Começam a orar e param, e saem desse lugar. A gente ouviu uma mensagem essa semana, aí a pastora Ana Maria, que é uma das filhas do pastor David Robson, que ensinou muito sobre oração em línguas quando estava vivo, já está com o Senhor. E ela fez uma pergunta, ela diz assim: cadê o pessoal do hora após hora? Cadê aqueles filhos na fé do pastor David? Cadê aqueles que foram ensinados por ele, treinados por ele? Cadê eles? Eles pararam, irmãos. Por quê? A nossa caminhada não é algo que... não é um tiro de 300 metros, um tiro de 500 metros. É uma longa maratona que não tem fim, uma ultramaratona que não tem fim. Por isso que é hora após hora, por isso que é todos os dias. Por isso que é orando em todo o tempo, por isso que é um caminhar. É uma vida, a vida com Deus é uma vida, não é um momento. Então pessoas oram quando querem, quando se sentem vontade ou quando estão bombardeados. Irmãos, a Bíblia diz que, o próprio Efésios diz assim, que eu devo ficar firme contra o dia mau. Infelizmente, o dia mau vai vir para qualquer um. É o dia de um desemprego. O dia mau nem sempre é a morte. Não é uma morte, é um acidente. Não é isso. O dia mau é aquele dia que você não está bem. O dia mau é quando alguém fala mal de você. O dia mau é quando o dinheiro que você estava esperando não chegou. O dia mau é quando alguém te insultou, o carro bateu, seja lá o que for. O seu filho lhe decepcionou, falou algo que você não gostaria de ouvir. Então esse é o dia mau. Então, se eu não estou firme em Deus, fortalecido com as armas do Senhor, quando esse dia mal vir, eu desmaio na alma. Eu fico triste, eu fico abatido, eu começo a questionar Deus, eu quero desistir. Por isso que edifique a sua fé santíssima. Para que, quando esse dia mal, você continue firme. Amém? Quantos vão continuar orando em línguas? Quantos vão praticar oração em línguas? Já sai daqui, quando entrar no carro, não fica de bobeira conversando. Fica ali em Deus ali, ó. Vai tomar banho, não fica pensando em besteira não. Vai tomar banho, começa a orar em línguas, irmão, adorar o Senhor, dizer palavra de amor, eu te amo, Pai, eu te adoro. As coisas estão apertadas, Pai, obrigado, porque todas as minhas contas estão pagas. Há dinheiro sobrando no meu bolso. A alma está querendo chorar, você começa a declarar, eu sou a justiça de Deus. A alegria do Senhor é minha força. O Espírito do Senhor é minha fortaleza. Em vez de se abater, de desistir, avançar, irmãos. A Bíblia diz lá em Provérbios, se te mostrares fraco no dia da adversidade, a tua força será pequena. No dia da adversidade, a Bíblia diz, diga ao fraco, você é forte. No dia da adversidade, Jesus diz para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém, irmãos? Então essa graça nos ensina a perseverar. Essa graça nos ensina a continuar. Essa graça nos ensina a nos envolver com Deus a ponto de, quanto mais você estiver envolvido com Ele, você vai sumir
Você vai estar lá tão envolvido com ele que quem te olhar vai ver um homem, uma mulher de Deus, uma mulher que confia, uma pessoa indesistível, que não desiste. E você vai ver que não tem nada a ver com você, é graça. Você simplesmente só se deleitou, você simplesmente só confiou, só se envolveu e a força do Senhor veio sobre a sua vida. Quando for para aquele parto daí, sabe, tem graça ali. Não fica preocupado não, só descansa na graça. A graça vai manifestar nesse parto aí, vai ser sobrenatural. Quando for resolver qualquer coisa, Pai, eu confio no teu amor, eu confio na tua graça. Dan vai voltar lá, Pai, obrigado que esse semestre vai ser leve. Não vai pensando nas dificuldades da matéria, essa matéria é tão difícil. Não, tem graça de Deus para mim habilitar para eu aprender e vou fazer, não vou reprovar. Então, irmão, no seu casamento, convida a graça para se envolver no teu casamento, nas tuas finanças. Eu ganho tanto dinheiro e não sei o que está havendo com o meu dinheiro. Irmãos, convida a graça para se envolver com as tuas finanças, você vai ver que vai sobrar. Porque enquanto você estiver no controle, o dinheiro não vai dar, as coisas não vão acontecer, não vai fluir, porque não é por força. A Bíblia diz nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito da graça. Amém, irmão? Então essa graça vai te dar força. Isaías 10, 27. Tem força de Deus para você. Isaías 10, 27. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você já deu glória a Deus já hoje? Glória a Deus. Já obrigado, Senhor. Já vai acontecer. Começa a declarar isso. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Começa a declarar. Pai, você é bom. Começa a viver assim, essa vida. Essa é a vida que rompe limites, irmãos. Declarar a palavra. A Bíblia diz, eu criei, temos, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Já sai daqui assim animado, já começa a semana. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Já semana será abençoada. Obrigado, Senhor. Começa a declarar. Eu sou teu filho, Senhor. Você é meu Pai, você cuida de mim. 10, 27 de Isaías. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Que unção é essa? É o próprio Espírito dentro de você que vai despedaçando os jugos. Te fazendo esquecer aquelas coisas que tanto te afligia. Pesos que você carregava, que não era nem para estar carregando mais. O pastor gosta muito desse versículo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Isaías 40... Não, primeiro, Isaías 43, André. Isaías 43, 18 e 21. O pastor gosta muito desse versículo aqui. Isaías 43, 18, falando sobre esquecer o passado. Amém? Porque se a gente ficar preso ao passado, aquilo que fizeram, aquilo que... traumas do passado, a gente não avança. Precisamos esquecer. Dói, foram coisas que não foi legal, mas existe graça de Deus para apagar isso aí, porque senão a gente não vai romper. A gente não vai avançar, amém? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que farei uma coisa nova. Diga, eu recebo essa coisa nova de Deus. E agora sairá a tua luz, porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 20. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Diga, está falando comigo. Tem água para você beber, tem força. Isaías 40, 29 e 31. Tem força de Deus, irmão, para você avançar. Tem graça de Deus. Isaías 40, o 29 ao 31. Diz assim, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fadigarão. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, existe força para você correr, avançar, para você vencer os seus limites, vencer os seus adversários, tudo aquilo que se levanta contra você. Tem graça, irmãos. Amém? E eu quero encerrar com... Tinha muita coisa para a gente fazer ainda, falar aqui, mas... Vamos falar que a graça ela vai intercede por nós. Amém? Romanos 8, 26, 27. Por isso que a oração em outras línguas é importante, porque quando você está orando em outras línguas, é o Espírito Santo intercedendo por você. Quantos sabem disso? Existe uma intercessão do Espírito. E não é, olha só, veja que interessante. Por isso que lá em 1 Coríntios 14, 14, diz que se eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. A minha mente não entende, ela sai de cena. Por quê? Porque é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo pegando a tua verdadeira necessidade e levando para Deus. Porque no natural você pode estar dizendo, pensar, orando assim, querendo assim algo. Estou precisando de um carro, estou precisando disso e daquilo outro. Mas Deus sabe a nossa verdadeira necessidade, por isso que essa intercessão, o Espírito vai tratar com Deus aquilo que verdadeiramente você está precisando. Talvez não seja um carro, talvez seja ser mais manso, talvez seja ser mais amoroso, talvez seja uma pessoa mais disciplinado, talvez seja ser uma pessoa mais humilde, talvez seja se envolver mais nas coisas de Deus, ser uma melhor mãe, um melhor pai, seja, não sei. O que eu sei é que é o próprio Espírito que está intercedendo e levando o que realmente você precisa para Deus. Por isso que a tua mente fica infrutífera. Orando em língua, quando eu oro em línguas, a minha mente não entra em cena. A minha mente não atrapalha, porque é de espírito para espírito. Amém? Romanos 8, 26 e o 27. Quantos estão anotando isso, irmãos? Era para você estar anotando, tá? E meditar nisso durante a semana e dizer assim, vou praticar isso. Romanos 8, 26, 27, mas fica tranquilo, esse esboço vai estar no grupo lá da igreja, amém? Em breve vai estar lá no grupo, no site também da igreja. E também vamos ter oportunidade nos nossos grupos de unidade, nos nossos grupos de comunhão durante a semana, nas casas, a gente também compartilhar essa palavra. Então você que estava aqui, que está aqui, no grupo de unidade, você não vai ficar caladinho, só ouvindo, né? Porque tem gente que vai para o grupo de unidade e fala, eu quero vir só para ouvir. Não, você não está aqui, você não foi ministrado? Vai ser o momento que você vai dizer assim, eu quero falar o que eu entendi. E não se preocupe que ninguém vai questionar, tá? Por quê? Você entende de um jeito, outro entende do outro, nesses pensamentos a gente vai sendo ministrado. Talvez Deus fala com você de um jeito que não foi falado comigo e de repente eu sou abençoado com aquilo que Deus revelou para você. Amém, irmãos? Mas no grupo de unidade não fica calado, não. Quando der oportunidade eu quero falar. Eu aprendi que eu posso romper os limites pelo poder da graça, fazendo isso, isso e isso. Eu aprendi domingo isso, isso e isso. Então você vai colocar em prática e isso é bom. Quando a gente fala, quando a gente lê, a gente entende de um jeito, mas quando a gente fala, a gente vai ter um entendimento maior ainda. Amém? Romanos 8, 26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quantos podem dizer amém? A intercessão do Espírito. E o Espírito Santo intercedendo, e te limpando, e te purificando, e edificando a tua fé, e te fortalecendo, e quebrando julgos, e trazendo paz. Sabia que a oração em línguas traz paz? Traz descanso e refrigério? Quer ver isso? Isaías 28. Então, quando estiver preocupado, aflito, perturbado, sabe o que é que você vai fazer? Em vez de estar reclamando e murmurando, ora em outras línguas. Você vai ver que na hora sua alma vai se acalmar. Amém? 28, 11 e 12.
Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, o qual disse, esse é o descanso. Dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Muita gente não quer ouvir isso, muita gente não aceita isso. Mas se você aceitar, se você praticar, você vai ver que vai trazer descanso e paz à sua alma. Você começa a orar muitas vezes, como eu falei, sem vontade, mas daqui a pouco vem aquela paz, vem aquela quietude, vem aquele descanso, vem aquele refrigério, porque há uma intercessão do Espírito, tirando toda a tua preocupação e levando para Deus. Todas as tuas inquietações levando para Deus. Por isso que vale a pena se gastar em Deus, orando em outras línguas. Amém, irmãos? A Bíblia diz levar todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Então você começa a se envolver, aquele pensamento que está perturbado, você leva ele cativo ao senhorio de Cristo e a mente de Cristo vem para você. Você começa a pensar como Deus pensa, pensar como Jesus pensa. Você começa a ter uma mente blindada, forte. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2, André, por favor. E eu fecho com isso. Você foi abençoado? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Tem uma versão que diz da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu só vou experimentar se eu tiver com a minha mente renovada, transformada, a mente quieta, uma mente em paz. Amém, irmãos? Então o jugo será quebrado. Todo jugo que te prendia vai ser quebrado por causa da unção, por causa da palavra, dessa vida com Deus, desse envolvimento. Porque maior é o que está em nós. Por mais pressões que você sinta, quem está o maior é quem está com você, do que esses pensamentos ruins, pensamento de morte, pensamento de depressão, pensamentos de falta, pensamentos que não é amado, seja lá qual for os pensamentos que venham sobre você. Quando você se envolve com Deus, você se sente tão amado, você se sente tão guardado, tão protegido, que não importa o que pensam de você, não importa o dia da manhã, porque a Bíblia diz que em paz eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz dormir com segurança. O mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro de você há tanta paz e alegria. Amém? Tanta quietude. Conclusão. Perseverar na graça não é história de homens fortes, tentando agradar a Deus. Perseverar na graça é o amor de um Deus fiel sustentando seus filhos até o fim. Então, como eu falei, a graça que te salvou é a graça que vai te levar até o final, irmãos. Imagine, Deus seria irresponsável te salvar, te trazer para a graça e depois te abandonar. Te vira, dá teu jeito. Esse não é o nosso Deus. É um Deus que te salvou e que está contigo. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Quem falou isso? Quem falou que estaria conosco todos os dias? Diga, Jesus. Quantos sabem que Jesus não mente? Não pode mentir. Se ele disse que está conosco todos os dias, ele está conosco. Então a graça que nos salvou é a graça que vai nos levar até o fim. Descanse no Senhor. Persevere, deixando a graça de Deus fluir sobre você. Se renda. Amém? Fica de pé. Se renda a esse amor. Se renda a esse cuidado. Andrezinho, para cá. Se renda à bondade de Deus. Eu quero orar. Pedir a Deus para que essa graça, para que você, não é nem a graça, amém? Olha para cá. Não é nem a graça, porque a graça já está disponível. É orar para que Deus nos desperte. Eu vou me envolver também nisso, claro, né? Eu sou o primeiro que preciso disso. Para que essa graça nos desperte para a gente, a cada dia, a gente ser mais faminto por conhecer Deus. Faminto por conhecer dessa graça. Faminto por se envolver. Famintos por comer, porque ele diz que ele dá pão para quem quer comer. Ele tem água. Vós que tem fome, vinde as águas. Vós que tem fome, venha comer pão
e vinham sem preço, sem pagar nada. Então é algo que eu não preciso pagar porque já foi pago, mas é algo que eu preciso querer comer, querer beber. Deus, ele não nos força a nada. Deus não vai te forçar a orar e nem vai ficar com raiva de você se você não orar, amém? Porque aí não seria graça. Mas Deus, ele deseja, ele nos convida, venham as águas, venham beber, venham comer. Então, que a minha oração agora vai ser que cada um de nós tenha esse desejo por Deus. Desejo pelas coisas espirituais. Desejo por ser cada vez mais, se envolver com Deus, para que julgos sejam quebrados, mentiras saiam, mente seja iluminada, nossos olhos sejam abertos e o nosso coração cada vez mais estejam abertos para mudanças, para a transformação que só o poder de Deus faz. Amém? Vamos orar? Feche a cabeça. Quantos querem isso? Quantos querem isso para você? Você quer isso? Mas não é um querer dizer assim, eu quero, né? Não. Eu quero, Pai. Eu quero viver o que eu nunca vivi até hoje. Eu quero ser tocado como eu nunca fui tocado até hoje. Eu quero ser transformado como eu nunca fui transformado. Eu quero sentir a Tua presença como nunca eu senti. Eu quero cada vez mais ser mudado. Eu quero ser transformado. Eu quero resplandecer a Tua luz diante dos homens. Eu quero que as pessoas vejam Você em mim. Eu quero ser resposta para as pessoas. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero vencer o pecado. Eu quero vencer o medo. Eu quero cada vez mais ser transformado de glória em glória pelo Teu Espírito. Então tem que ser um desejo ardente. Irmãos, eu vou repetir. Tem que ser um desejo ardente. Tem que ser aquilo que pode ter uma multidão na tua frente. Você vai fazer feito aquela mulher lá do fluxo de sangue, romper a multidão, romper os limites e ir lá e tocar Jesus. Então essa é a noite da gente tocar Jesus. Essa é a noite do toque de amor, de ser tocar nele e sentir esse toque. Essa é a noite de ser transformado à semelhança de Cristo, de permitir que o Espírito Santo que é gentil, que é cavalheiro, ele nos transforme, ele interceda por nós. Essa é a noite, não é uma palavra de condenação, irmãos. Essa palavra é uma palavra para a gente vibrar, não é para a gente ter medo do que a gente ouviu não, é para a gente dizer, Pai, eu quero viver essa vida, essa é a vida que eu quero, essa é a vida sem limite, essa é uma vida de rompimento, essa é uma vida de transformação. Essa é uma vida que eu sou impactado pelo Teu Espírito, pela Tua glória. Eu quero isso para mim. Eu não quero viver uma vida de mesmice. Eu quero um novo em minha vida. Eu quero ser transformado. Eu quero conhecer Jesus e o poder de Sua ressurreição. Dizer como Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que para trás fica, eu avanço. Pai, se isso é verdade, eu quero isso. Eu quero beber, Senhor, eu quero orar em outras línguas, eu quero ter fome de Ti, eu quero acordar todos os dias, levantar minhas mãos e Te adorar, e dizer palavras de amor para Você. Eu quero todos os dias acordar e ter prazer nessa caminhada. Eu não quero viver uma caminhada mecânica, eu quero ter prazer em Ti. Existe um prazer em Deus, irmãos, que Deus quer nos dar. Existe um contentamento que só Deus pode dar. Jogo não dá, dinheiro não dá, amigos não dá. Qualquer tipo de promoção nunca vai trazer um contentamento que só a graça de Deus, só Deus pode dar. E é isso que Deus quer nos envolver. E podermos dizer assim como Paulo, você está abatido, você está honrado, você está bem, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Feche os olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Não se apresse. Só permita que o Espírito Santo toque a tua vida e te transforme, e te mude, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que essa palavra é verdade, senão não pregaria ela. Eu creio que esse Evangelho é o único poder que pode transformar a minha vida, as nossas vidas. Esse Evangelho, ele transforma a nossa vida, ele é verdade. Eu quero viver isso que a gente foi ministrado nessa noite. Eu quero viver essa vida ilimitada. Eu quero romper com os limites. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero avançar. Eu quero ser transformado, mudado. Eu quero colocar agora nas tuas mãos toda a minha ansiedade, todo o meu medo, toda a minha limitação. Eu coloco nas tuas mãos de um Deus que é ilimitado, que é um Deus poderoso, que faz com que as minhas fraquezas sejam transformadas em uma glória maior, em uma graça maior, em uma força.
A força que eu não tinha, Pai, eu recebo de Ti nessa noite. A alegria que eu nunca tive nessa caminhada, eu recebo de Ti nessa noite. A paz que eu nunca tive, eu recebo nessa noite. O desejo que eu nunca tive, eu recebo nessa noite. Eu quero me pegar orando, eu quero deixar que o Espírito Santo interceda por mim. Então, irmão, ora em outras línguas agora. Você que não ora, ou que já ora, começa a praticar isso. Deixa essa intercessão começar a transformar a tua vida. E se você não orou até hoje, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que concede as línguas. A língua está dentro de você. Só abra a boca e deixa fluir isso. Ora sem medo. Se entregue. Se você quer receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Não se constranja. E você vai ver que esse rio vai fluir dentro de você. Existe um rio que só quer que você dê voz a ele. Vem aqui, eu quero orar por você. Não se constranja. Receba por fé isso. É simples, não é com a mente, é com o teu espírito. Deixa o espírito fluir. Ora em línguas com vontade, sem vontade. Quando eu oro em línguas, eu não estou falando com homens, estou falando com Deus. Receba um vinho novo. Receba a graça do Senhor, receba a força do Senhor, receba um abraço agora, seja abraçado pelo Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo, sinta o abraço do Espírito agora, sinta o jugo sendo quebrado, sinta o medo saindo agora, sinta apagado na sua mente agora, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, que aquele trauma que você tanto carregava agora sendo apagado pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Receba agora o fogo de Deus, esse desejo por Deus agora, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agora renovando a tua vida, renovando, trazendo alegria que você nunca teve, paz que você nunca teve, trazendo respostas que você nunca teve, que você sempre procurou respostas. O Espírito da graça te traz resposta nessa noite. Deus está testificando com o teu Espírito agora, trazendo resposta nas suas dúvidas. Você pode receber tudo quanto você desejar de Deus. Você pode receber tanto quanto você quer de Deus, é tanto quanto Ele quer dar a você. Se você quer muito, você vai receber muito. Se você quer pouco, você recebe pouco. Se você quer abundante, receba a chuva abundante do Senhor. Eu declaro que você não vai conseguir dormir enquanto não se conectar com isso. Não vai conseguir viver antes de você se conectar com essa fonte de amor, que não te traz medo, só vai te trazer força e graça. É o Espírito do amor, é o Espírito da graça. É o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Pratique isso. Não deixe o inimigo roubar essa palavra. Não deixe as aves do céu roubar essa palavra. Deixe essa palavra frutificar no teu coração e dar frutos abundantes. E saia daqui convicto: a partir de hoje eu vou praticar isso. Eu não quero viver limitado. Eu não quero que esses limites atrapalhem a minha caminhada. Eu quero viver ilimitado, transformado. Porque o caminho de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu declaro a luz do Senhor brilhando na sua vida a cada dia. Cada dia você sendo mais iluminado, impactado e transformado pelo poder de Deus. E não será na tua força, mas é pela graça. É pelo poder de Deus que te supre.